Olá, eu sou a Lilian e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre anjos. Vamos iniciar, portanto, a nossa segunda parte. Com relação aos anjos, nós temos um dogma, que é uma verdade de fé. Anjos, portanto, foram definidos como uma verdade no Quarto Concílio de Latrão, em 1215, assim como outras questões, por exemplo, que eles vieram antes, por exemplo, o homem pecou por sugestão de um anjo caído. Isso são definições do próprio concílio, são dogmas de fé. Então, nesse contexto, a gente sabe que anjos são reais, porque a nossa igreja coloca a verdade sobre os anjos como uma verdade de fé. Isso tudo é embasado nessas diversas referências que a gente tem, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Por exemplo, quando Adão e Eva pecaram comendo o fruto da árvore da sabedoria, do bem e do mal, os querubins, que são anjos guardiões, eles ficaram cuidando para que eles também não comessem da árvore da vida, da imortalidade. No Êxodo, por exemplo, você tem o anjo do Senhor levando o povo do Egito para a terra prometida, ele ia na frente. E assim, gente, vai várias, eu não vou ficar aqui falando de todas, mas no Novo Testamento você também tem as aparições. Então, por exemplo, Zacarias, pai de João Batista, ele recebe a aparição do anjo que fala: olha, Isabel, tua mulher, que ela já tem muita idade, ela vai dar à luz àquele que será o precursor de Nosso Senhor. João Batista, ele é o último dos profetas, ele é aquele que veio aplainar o caminho do Senhor. E Zacarias duvidou, por isso ficou mudo, por conta da malcriação. A Nossa Senhora apareceu o arcanjo Gabriel, dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Essa saudação angelical foi dita pelo arcanjo Gabriel. Veja, aqui eu queria até colocar uma coisa interessante, que as pessoas têm medo dos anjos, porque eles devem ser figuras muito grandes, muito que dão um certo impacto, né? Porque muitas vezes na Bíblia você vê essa expressão: não tenhas medo, não tenhais medo. Então deve ter alguma coisa assim que assusta. A outra questão é São José. São José, ele recebia em sonho mensagens, por exemplo, quando Herodes decidiu matar todas as crianças que estavam naquela região onde havia nascido Jesus, em Belém, ali perto de Belém, José foi avisado em sonho para fugir para o Egito e ficar lá até que o anjo o avisasse novamente que ele já podia voltar e ele estaria em segurança. Cristo mesmo disse isso, uma conversa que ele teve com os apóstolos: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Satanás, gente, foi a palavra que ele usou para o antigo Lúcifer, que era um dos serafins. Satanás significa aquele que se opõe, em hebraico, o opositor, tá bom? Jesus também no Monte das Oliveiras, sendo consolado por um anjo. Um clássico é esse que eu adoro, que o Pedro estava preso, Tiago já tinha sido decapitado por Herodes, e aí ele, vendo que isso agradou os judeus, ele então pega e prende Pedro para também apresentá-lo e ser decapitado. E aí o anjo, numa noite, fala: Pedro, põe as sandálias e vem comigo. E quando Pedro percebe, ele havia sido salvo do destino da morte, de ser martirizado por Herodes. Só para vocês terem uma ideia, há mais de 300 relatos e referências de anjos na Bíblia, tá bom? Quando a gente fala de mundo visível e mundo invisível, é importante vocês entenderem, então, que anjo é uma tarefa, é uma função, e a tarefa deles é nos iluminar, trazer para a gente uma informação. José, se troca, pega Maria, pega o Jesus e vai para o Egito, que o Herodes quer matar vocês, tá vendo? Curar doenças. Quantas vezes você ouve o arcanjo Rafael curou Tobias, ele era cego. Proteção. Quantas e quantas vezes, inclusive no dia de hoje, a gente ouve falar de milagres, né? O cara
capotou o carro, pegou fogo, sei lá, e a pessoa saiu ilesa, a pessoa saiu intacta. Vários acidentes poderiam se transformar em fatalidades e a pessoa foi protegida. Isso é anjo da guarda. Os anjos aparecem e desaparecem em visões e em sonhos. No aspecto humano, o outro aspecto, por exemplo, Ezequiel, quando ele viu o querubim, ele tinha 4 cabeças. Isaías, quando viu um serafim, ele tinha 6 asas. O próprio Elias foi alimentado por um rapaz, quando ele estava no deserto. Então você vê as pessoas relatando várias situações. Quem não conhece, por exemplo, o Grígio, o cachorro que protegia São João Bosco, na forma de um cachorro. Mesmo eu vejo TikTok, não sei se vocês já viram, mas às vezes você tem um cachorro lá puxando uma mulher, ela está sentada, ele puxa, ela levanta com raiva do cachorro, e aí vem, cai uma árvore, exatamente ela estava sentada. Ou a criança brincando, de repente vem um animal e aparece do nada um cachorro que luta e late contra o animal vai embora defendendo a criança. Quando você começa a pensar, será que não era um anjo da guarda? Será que não existia um espírito protetor ali do nosso lado, tomando conta de nós? Comece a dar essa oportunidade, se abram para essa realidade, porque é uma realidade. Os anjos caídos e decaídos, eles são profundos conhecedores da alma humana. Primeiro, porque eles estão há milhões de anos na Terra. Segundo, nós viemos depois e eles conhecem a gente. Então, eles conhecem a gente, não o nosso pensamento, tá, gente? Eles não conseguem descobrir o que nós vamos fazer ou deixar de fazer. Não é isso. Mas eles são extremamente observadores. Então, por exemplo, entra uma moça bonita, o rapaz olha e já se movimenta, dá um sorriso. Eles percebem que aquele rapaz se sentiu atraído. Ah, passou um bolo na frente de uma pessoa gulosa. Ah, gosta de bolo. Então, como eles são seres observadores e conhecem a alma humana, para eles é muito fácil criar previsões. Então, o anjo, normalmente, o anjo bom, ele vai te dar ideias, sugestões, sempre de forma positiva. Muitas vezes você tem uma sacada, uma inspiração, uma solução para um problema que você fala, nossa, nem sei de onde veio isso, de tão bom que é. Nossa, como eu não consegui pensar nisso antes? E veio essa sacada. Foi um anjo da guarda te cuidando, te protegendo, trazendo para você essa inspiração. Mas a gente tem que tomar cuidado também que existem os anjos decaídos. E aí você tem, por exemplo, anjos querendo te influenciar de forma sugestiva, por meio de fantasias, imaginação, coisas que fazem você pecar. Então, por exemplo, você é um financeiro numa empresa, aí você vê lá uma bolada, você pode desviar. Aí ele fala, pô, pega aí, imagina você no Caribe, tomando margarita, né? Nossa, você lá numa boa. Pega sim, esse dinheiro aí, né, não vai fazer falta, ninguém vai perceber. Veja, existe sim essas sugestões, essas fantasias. Estou falando isso, exemplo bobo, mas podem ter tantos outros exemplos. Traição, né, a luxúria, a ira, a vingança, a inveja, que são coisas sugestionadas por anjos decaídos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? E é aí que eu quero colocar. Eles não podem agir sobre a nossa vontade. A vontade é nossa. O livre-arbítrio é nosso. Portanto, gente, amanhã depois, eu dei um tiro nele porque, sabe, ouvi uma voz. Não, não existe isso. A verdade é, nós podemos ser influenciados, podemos, ouvindo, imaginando, pensando, tudo isso é verdade. Mas, no final do dia, quem decide fazer o bem e o mal, tomar as providências e as medidas corretas e as medidas erradas, somos nós, tá bom? Então, eu vou encerrar hoje essa primeira parte. Para que a gente possa continuar a próxima parte, eu vou falar da hierarquia dos anjos, eu vou falar dos arcanjos, eu vou falar dos anjos decaídos, vou falar depois a relação dos anjos com os santos, tá bom? Até a próxima. Obrigada por chegar até aqui.
Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, escreva seus comentários, dúvidas e sugestões. E até o próximo encontro.